O milionário entrou no café, confiante e elegante. No canto, uma mendiga suja segurava um velho anel. Ao notar a joia em seu dedo, ele empalideceu na hora. Suor frio escorreu. Aquele anel não deveria estar ali. O vento outonal assobiava pelas ruas estreitas do centro, enquanto Alexandre Ribeiro ajustava sua gravata de seda italiana. O aroma de grãos de café recém-torrados o atraía para o recém-inaugurado café Aroma da Memória, um estabelecimento charmoso que vinha gerando burburinho entre a elite da cidade por seu ambiente único e blends excepcionais. Os sapatos de couro polido de Alexandre ressoavam contra as pedras desgastadas, enquanto ele se aproximava da fachada rústica do café. Aos 45 anos, ele carregava consigo o ar confiante de alguém que construiu um império do zero. Sua empresa de construção, Ribeiro Empreendimentos, dominava o horizonte da cidade com suas obras arquitetônicas inovadoras. O interior do café era uma mistura magistral de luxo moderno e charme vintage, com paredes de tijolos expostos adornadas com fotografias em tons sépia e luminárias de cobre, que lançavam um brilho acolhedor sobre as mesas de madeira entalhadas, à mão. Alexandre se acomodou em uma mesa de canto, apreciando os detalhes de design cuidadosos que o lembravam dos cafés que frequentara durante seus anos de faculdade na Europa. Nosso blend especial, Sr. Ribeiro. A voz da barista carregava uma nota de orgulho enquanto ela colocava a xícara fumegante diante dele. O aroma rico desencadeou uma cascata de memórias que ele havia cuidadosamente trancado por décadas. Ao levantar a xícara aos lábios, um movimento do lado de fora da janela chamou sua atenção. Uma figura desgrenhada se encolhia contra a parede do edifício, suas roupas esfarrapadas e cabelos emaranhados em forte contraste com a atmosfera polida do café. Alexandre normalmente evitava olhar para tais cenas, vendo-as como aspectos desagradáveis, mas inevitáveis da vida urbana. No entanto, algo nessa mulher em particular prendeu seu olhar. Um brilho prateado captou a fraca luz do sol outonal, atraindo sua atenção para a mão dela. Ali, em meio à sujeira e ao desgaste, um delicado anel de prata adornava seu dedo. Uma esmeralda, pequena mas brilhante, piscava para ele através da grime. A mão de Alexandre tremeu, fazendo com que o café respingasse na toalha de mesa branca imaculada. Aquele anel. Ele conhecia aquele anel. O design único, a forma como a esmeralda estava aninhada entre duas folhas de prata, era idêntico ao que ele dera a Isabel Martinez 23 anos atrás. A memória o atingiu com uma força inesperada. Uma noite quente de primavera, o jardim da universidade em plena floração, os olhos de Isabel brilhando mais que a esmeralda enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Seu café esfriou enquanto ele permanecia imóvel, as lembranças inundando sua mente. Isabel havia sido seu tudo durante aqueles anos finais da faculdade. Brilhante, apaixonada e determinada a mudar o mundo, ela desafiara sua visão privilegiada e abrira seus olhos para perspectivas que ele nunca considerara. O amor deles fora intenso, avassalador, até que o ultimato de seu pai o forçara a escolher entre ela e seu futuro nos negócios da família. A jovem do lado de fora se moveu e a esmeralda captou a luz novamente. O coração de Alexandre acelerou enquanto ele estudava suas feições mais cuidadosamente. Ela não podia ter mais de 22 anos e havia algo estranhamente familiar na curva de seu queixo, no arco de suas sobrancelhas. O timing não podia ser coincidência. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava seu telefone, acessando as informações de contato de Jaime Moreira, seu investigador particular mais confiável. A mensagem foi breve. Preciso de verificação de antecedentes imediata. Nível de prioridade. Pessoal. Enquanto esperava pela resposta de Moreira, Alexandre não conseguia desviar os olhos da jovem. Ela tinha o nariz de Isabel, ele percebeu com crescente certeza. E quando ela virou a cabeça para observar um carro passando, ele reconheceu seu próprio perfil em suas feições. O peso da possibilidade pressionava seu peito, dificultando sua respiração. Ele deixara Isabel para trás em busca de suas ambições, nunca olhando para trás, nunca se perguntando o que havia acontecido com ela. Agora, 2 décadas depois,
As consequências de suas escolhas estavam sentadas bem ali, do lado de fora de sua janela, usando o anel de sua ex-amante e apresentando uma semelhança incrível com ambos. O mundo perfeitamente ordenado de Alexandre começou a inclinar-se em seu eixo. Se suas suspeitas estivessem corretas, cada decisão que ele tomara, cada sucesso que alcançara, seria visto sob uma nova luz. O império que construíra, a reputação que cultivara, nada disso o preparara para este momento. A jovem se levantou, reunindo seus poucos pertences em uma mochila desgastada. Sem pensar conscientemente, Alexandre se viu levantando de seu assento, atraído em direção à porta por uma força inexorável. 23 anos de distância cuidadosamente mantida desmoronaram diante de um simples anel de prata e um rosto que carregava ecos do seu próprio. A brisa outonal trazia um frio amargo enquanto Alexandre saía do café, seu coração batendo contra suas costelas. A jovem já começara a se afastar, seus ombros encolhidos contra o vento. Ele apressou o passo para alcançá-la, anos de confiança. Em salas de reunião o abandonando enquanto buscava as palavras certas. "Com licença", ele chamou, sua voz mais áspera do que pretendia. "Esse anel que você está usando..." Ela se virou e a respiração de Alexandre ficou presa em sua garganta. De perto a semelhança era inegável. Seus olhos, embora cautelosos, tinham a mesma intensidade que ele se lembrava no olhar de Isabel, combinada com algo distintamente familiar de seu próprio reflexo. "O que tem ele?" Sua voz carregava uma ponta defensiva, mas havia algo mais ali. Um toque de pronúncia refinada que parecia em desacordo com suas circunstâncias atuais. A compostura cuidadosamente elaborada de Alexandre rachou. "Onde você o conseguiu?" "Era da minha mãe." Ela apertou sua mochila gasta com mais força, dando um passo para trás. Ela disse que era de alguém importante, mas isso não importa mais. Sua risada amarga carregava ecos de dor que fizeram o peito de Alexandre apertar. "Sua mãe", ele conseguiu dizer, sua garganta seca. O nome dela era Isabel. Isabel Martinez. Os olhos da jovem se arregalaram ligeiramente antes de se estreitarem, com suspeita. "Como você sabe esse nome?" Antes que Alexandre pudesse responder, seu telefone vibrou. O relatório preliminar de Jaime Moreira piscou na tela. Assunto: Sara Martinez. Idade: 22 anos. Mãe: Isabel Martinez. Pai: desconhecido. Status atual: sem teto há aproximadamente 8 meses. Endereço anterior. O mundo pareceu girar enquanto Alexandre processava a informação. 22 anos. O tempo coincidia perfeitamente com aquelas últimas semanas antes de ele partir para sua nova vida em outra cidade. Ele nunca soubera. Isabel nunca lhe contara. "Meu nome é Alexandre Ribeiro", ele disse, observando cuidadosamente o rosto dela. "Eu conheci sua mãe há muitos anos na universidade." A expressão de Sara mudou de suspeita para reconhecimento, depois para algo mais difícil de ler. "Ribeiro, como em Ribeiro Empreendimentos." Sua risada era afiada, cortante. "A mesma Ribeiro, empreendimentos que comprou o centro comunitário onde minha mãe trabalhava. Aquela que forçou dezenas de famílias a saírem de suas casas para construir aquele complexo de apartamentos de luxo." Alexandre sentiu como se tivesse sido atingido. Ele se lembrava daquele projeto. Havia sido um dos primeiros grandes empreendimentos de sua empresa naquela área. Ele nunca fizera a conexão com Isabel. Nunca considerara o custo humano de suas decisões de negócios. "Eu não sabia", ele começou, mas Sara o interrompeu. "Há muita coisa que você não sabia, Sr. Ribeiro." Ela tocou o anel distraidamente, um gesto tão reminiscente de Isabel que fez seu coração doer. "Minha mãe costumava me contar histórias sobre um homem que lhe deu este anel, que prometeu o mundo a ela e depois escolheu sua fortuna. Ela nunca disse o nome dele, mas eu sempre me perguntei." O telefone de Alexandre vibrou novamente com mais detalhes da investigação de Moreira. Seus olhos captaram fragmentos de informação. Isabel Martinez, residência atual, bairro Pinheiro, assistente social, problemas de saúde, filha nascida em 15 de fevereiro. As peças estavam se encaixando com uma clareza devastadora. Ele tinha uma filha,
Uma filha que estivera vivendo nas ruas enquanto ele organizava jantares beneficentes em seu apartamento de cobertura. Uma filha que usava o anel de sua mãe, seu anel, como um talismã de um passado que ele abandonara. Sara, ele disse, o nome dela soando estranho, mas familiar em sua língua. Acho que precisamos conversar. Há muito que preciso lhe contar e ainda mais que preciso entender. Ela o estudou por um longo momento, seu olhar refletindo anos de perguntas e incertezas. Por que agora? Ela finalmente perguntou. Porque depois de todos esses anos, eu deveria ouvir qualquer coisa que você tenha a dizer. A verdade ficou presa na garganta de Alexandre. Como ele poderia explicar que um encontro casual em uma cafeteria havia estilhaçado a fachada cuidadosamente construída de sua vida? Como ele poderia dizer a ela que ver aquele anel, vê-la, o havia forçado a confrontar as consequências de escolhas que fizera décadas atrás? Por que, ele disse lentamente, eu acho que sou seu pai. E porque acredito que devo a você e a sua mãe mais do que uma vida inteira de explicações. A expressão de Sara permaneceu cautelosa, mas algo mudou em seus olhos. Um lampejo da mesma curiosidade que o atraíra para Isabel todos aqueles anos atrás. Ela apertou a alça de sua mochila com mais força. Seus nós dos dedos brancos ao redor do tecido gasto, como se estivesse se ancorando contra o peso de suas palavras. O bairro Pinheiros era um lugar bem diferente das ruas polidas do centro que Alexandre costumava frequentar. Aqui, os edifícios exibiam sua idade sem pretensão, suas pinturas desbotadas e escadas rangentes contando histórias de vidas vividas às margens da sociedade. Enquanto ele seguia as direções de Moreira para a residência atual de Isabel, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Sara concordara em encontrá-lo ali, insistindo que qualquer conversa sobre o passado deles deveria incluir sua mãe. Ela caminhava ligeiramente à frente dele agora. Seu perfil familiar um lembrete constante da verdade que ele descobrira apenas horas atrás. A mochila gasta ainda pendia de seus ombros. Ela recusara sua oferta de guardá-la no carro. Ela trabalha até tarde no centro comunitário na maioria dos dias, Sara explicou, sua voz carregando uma mistura de orgulho e defensividade. O novo, do outro lado da cidade, depois que o seu destruiu o original. A acusação pairou no ar, entre eles afiada e inegável. Eles subiram 3 lances de escadas em um prédio que claramente já vira dias melhores. As luzes do corredor piscavam intermitentemente, lançando sombras estranhas sobre o papel de parede descascando. Alexandre notou os movimentos praticados de Sara. Ela sabia quais tábuas do assoalho evitar, quais curvas da escada eram traiçoeiras. Este era um caminho que ela percorrera muitas vezes antes. Mãe, Sara chamou enquanto batia na porta do apartamento 3C. Tem alguém aqui que você precisa ver. A porta se abriu e Alexandre se viu cara a cara com Isabel Martinez pela primeira vez em 23 anos. O tempo havia gravado novas linhas ao redor de seus olhos e boca, mas seu olhar ainda mantinha aquela mesma inteligência feroz que ele se lembrava. Ela vestia roupas simples, jeans e um suéter desbotado, mas se portava com a mesma dignidade que primeiro o atraíra na faculdade. O reconhecimento em seus olhos rapidamente se transformou em choque, depois em algo mais próximo da raiva. Alexandre? Sua voz era apenas um sussurro, mas carregava o peso de décadas de palavras não ditas. Olá, Isabel. Seu discurso cuidadosamente preparado se dissolveu diante da presença dela. Eu vi o anel, no dedo de Sara. A mão de Isabel moveu-se instintivamente para sua garganta, onde uma corrente simples desaparecia sob seu suéter. Entrem, ela disse finalmente, afastando-se da porta. Nós sabíamos que este dia chegaria eventualmente, não é? O apartamento era pequeno, mas meticulosamente organizado, com livros ocupando cada superfície disponível. Manuais de serviço social dividiam o espaço com romances desgastados e panfletos de alcance comunitário. Uma coleção de fotografias emolduradas chamou a atenção de Alexandre. Sara, ao longo dos anos, sempre com Isabel, seus sorrisos brilhantes apesar do ambiente modesto. Você nunca me contou, ele disse baixinho, incapaz de desviar os olhos,
De uma foto de Isabel segurando uma recém-nascida Sara. Você nunca perguntou, Isabel respondeu, sua voz firme, mas revestida de uma antiga dor. Você foi muito claro sobre suas prioridades quando partiu, Alexandre. A empresa de seu pai, seu futuro império, essas foram suas escolhas. Eu as respeitei. Mantendo minha filha longe de mim? As palavras saíram mais afiadas do que ele pretendia, décadas de oportunidades perdidas pesando subitamente em sua consciência. A risada de Isabel era amarga. Mantendo-a longe de você, como você manteve os planos de demolição do centro comunitário longe de mim. Como você manteve o papel da sua empresa no deslocamento de centenas de famílias em segredo, até que fosse tarde demais. Sara moveu-se para ficar ao lado de sua mãe, sua frente unida a um lembrete gritante de todos os anos que ele perdera. Mãe tentou entrar em contato com seu escritório, ela disse. Quando os planos de desenvolvimento foram anunciados pela primeira vez, ela pensou que talvez, dado o histórico de vocês... Eu nunca vi nenhuma mensagem, Alexandre interrompeu. Mas mesmo enquanto falava, uma memória surgiu. Sua assistente. Mencionando uma mulher persistente de uma organização comunitária, alguém alegando uma conexão pessoal. Ele estivera ocupado demais com os prazos do projeto para investigar. Claro que não viu, Isabel suspirou. Você era importante demais na época. Ocupado demais criando seu mundo perfeito para notar o que, ou quem, você estava destruindo. No processo. O peso das acusações delas pressionava o peito de Alexandre. Cada luxo com o qual ele se cercara, cada conquista que celebrara, agora parecia vazio diante do que ele havia sacrificado inconscientemente. Quando descobri que estava grávida, Isabel continuou, sua voz suavizando ligeiramente. Tentei decidir o que seria melhor para nossa filha. Um pai que já havia escolhido suas ambições acima de tudo, ou a verdade sobre de onde ela veio e os valores em que eu acreditava. Sara moveu-se para a janela, sua silhueta contornada contra a luz que diminuía. A esmeralda em seu anel capturou os últimos raios do sol, lançando sombras verdes na parede. Todos esses anos, ela disse baixinho, vendo seus edifícios subirem, vendo seu nome nos jornais, nunca imaginei que você fosse mais do que apenas outro empresário rico destruindo comunidades por lucro. Suas palavras atingiram Alexandre, como golpes físicos. Ele passara anos cultivando sua imagem como um empreendedor bem-sucedido, nunca considerando como suas ações poderiam afetar aqueles que deixara para trás. A ironia de sua própria filha estar entre aqueles prejudicados por suas práticas de negócios era quase demais para suportar. O silêncio que preencheu o apartamento de Isabel estava carregado de 2 décadas de verdades não ditas. Lá fora, as luzes da rua começavam a piscar, lançando longas sombras sobre o tapete gasto. Alexandre ficou de pé junto à estante, estudando uma fotografia recente de Sara no que parecia ser um evento comunitário. Seu sorriso brilhante e engajado enquanto ela trabalhava com um grupo de crianças. Ela sempre teve seu dom para se conectar com as pessoas. Isabel disse suavemente, seguindo seu olhar. Mesmo depois de tudo, depois de perder nosso apartamento, depois das dificuldades, ela nunca perdeu essa capacidade de ver o melhor nos outros. Alexandre virou-se para encarar as duas, sua garganta apertada com emoção. Quero consertar isso, ele disse. O que for preciso. Sei que não posso mudar o passado, mas certamente deve haver algo. Consertar. A voz de Sara rachou com descrença. Como exatamente você planeja fazer isso? Escrever um cheque? Construir outro empreendimento de luxo com uma seção simbólica de habitação acessível? Essa é sua solução para tudo, não é? Isabel colocou uma mão gentil no ombro de sua filha, mas seus olhos permaneceram fixos em Alexandre. Há algumas coisas que o dinheiro não pode consertar, Alexandre. Confiança, por exemplo, ou tempo perdido. Eu entendo isso, ele respondeu, passando uma mão pelos cabelos grisalhos. Mas tenho recursos, conexões. Sara não deveria estar vivendo nas ruas. Nenhuma de vocês deveria estar lutando assim. Não somos seu caso de caridade, Sara retrucou, mas Isabel levantou uma mão para detê-la. Há algo que você precisa saber, Isabel disse.
sua voz assumindo um tom diferente. Ela se moveu para sentar-se, e Alexandre notou pela primeira vez como ela se arranjava cuidadosamente na cadeira, como se cada movimento exigisse consideração cuidadosa. Mãe, Sara advertiu, mas Isabel balançou a cabeça. Ele precisa saber. Querida, Isabel respirou fundo, suas mãos apertadas em seu colo. Fui diagnosticada com uma condição progressiva. Os médicos estão... Bem, digamos que o tempo se tornou mais precioso do que nunca. A notícia atingiu Alexandre como um golpe físico. Ele afundou na cadeira mais próxima, sua mente acelerada. Por que você não entrou em contato? Eu poderia ter ajudado com despesas. Médicas, especialistas... Pelo mesmo motivo que não contei a você sobre Sara, Isabel respondeu baixinho. Orgulho, talvez. Ou talvez eu tivesse me acostumado demais a lidar com tudo sozinha. Mas agora... Ela olhou para Sara, que ficara muito quieta. Agora, as coisas são diferentes. A voz de Sara estava carregada de emoção quando ela falou. Tenho tentado economizar o suficiente para os tratamentos dela. É por isso que tive que deixar meu apartamento. Cada centavo precisa ir para as contas médicas. Mas não é suficiente. Nunca é suficiente. Alexandre inclinou-se para a frente, sua mente empresarial já calculando possibilidades. Deixe-me ajudar, não como caridade, como pai de Sara, como alguém que deve a vocês duas mais do que posso pagar. Não é tão simples assim, Isabel interrompeu. O centro comunitário onde trabalho, o Novo, está em dificuldades. Ajudamos dezenas de famílias, fornecemos serviços que essas pessoas desesperadamente precisam. Mas nosso financiamento está sendo cortado e os incorporadores já estão rondando. Incorporadores como você, Alexandre. A implicação era clara. Seu mundo de empreendimentos lucrativos e deslocamento comunitário estava diretamente em conflito com tudo pelo que Isabel e Sara lutavam para proteger. Assis, ele começou lentamente, uma ideia tomando forma. E se pudéssemos combinar nossos recursos, não apenas para tratamentos médicos, mas para algo maior? Algo que pudesse fazer uma diferença real nesta comunidade? A expressão de Sara permaneceu cética, mas havia um lampejo de interesse em seus olhos. O que exatamente você está sugerindo? Uma parceria, Alexandre respondeu, aquecendo-se com o conceito. Sua compreensão das necessidades da comunidade, combinada com meus recursos e experiência em negócios. Poderíamos criar algo sustentável, algo que ajude as pessoas enquanto garante que não possa ser facilmente deslocado ou fechado. Isabel o estudou cuidadosamente. O Alexandre que eu conheci na faculdade costumava falar sobre mudar o mundo, antes que a ambição e as expectativas familiares mudassem suas prioridades. Talvez seja a hora de revisitar esses antigos sonhos, ele disse baixinho, com uma melhor compreensão do custo de ignorá-los. Sara moveu-se para se sentar no braço da cadeira de sua mãe, o anel de esmeralda brilhando quando ela gesticulou. Belas palavras, mas são apenas isso, palavras. Como sabemos que isso não é apenas outra estratégia corporativa, uma maneira de reabilitar sua imagem, enquanto ainda serve aos seus próprios interesses? Alexandre encontrou seu olhar desafiador, vendo nele tanto a paixão de Isabel quanto sua própria determinação. Porque desta vez, não estou pensando apenas em lucros ou reputação. Estou pensando em legado, o tipo real, o tipo que importa. O antigo edifício Bradford erguia-se como um fantasma de sua antiga glória no coração do bairro Pinheiros. Sua fachada de tijolos desgastados e janelas tapadas contavam a história da decadência urbana. Mas Alexandre viu algo mais enquanto caminhava pelo perímetro com Sara e Isabel. Ele viu potencial. Este edifício está abandonado há quase 5 anos, Sara explicou, suas botas esmagando detritos espalhados enquanto ela os guiava pelo térreo. Apesar de seu ceticismo inicial, ela concordara em ajudar a explorar locais para o projeto proposto. A comunidade sem teto, às vezes, o usa durante o inverno, mas não é seguro. Os andares superiores estão instáveis. Alexandre notou os sólidos ossos arquitetônicos sob a decadência. A estrutura é sólida, ele observou,
seu olho experiente captando detalhes que outros poderiam perder. Precisaria de uma renovação significativa, mas é perfeito para o que estamos imaginando. Se você está falando sério sobre isso, Isabel acrescentou, sua respiração ligeiramente ofegante pela caminhada. Ela insistira em vir apesar das recomendações dos médicos para descansar. Esta localização serviria bem à comunidade. É central, acessível e simbólica, Sara completou, passando a mão ao longo de uma parede coberta de grafite. Este edifício costumava fazer parte do portfólio da Ribeiro Empreendimentos, não é? Alexandre assentiu, memórias inundando sua mente. Uma de nossas primeiras aquisições nesta área. Tínhamos planos de convertê-lo em condomínios de luxo, mas o projeto fracassou durante a crise financeira. Tem estado em nossa carteira comercial desde então, esperando que os valores das propriedades subissem o suficiente para tornar o desenvolvimento lucrativo. O tom na voz de Sara foi suavizado ligeiramente por genuína curiosidade. Esse era o plano original, Alexandre admitiu. Mas planos podem mudar. Prioridades podem mudar. Ele se virou para encarar as duas, sua expressão sincera. Quero doar este edifício para nosso projeto, não como uma dedução fiscal ou um golpe publicitário, mas como a base para algo significativo. Os olhos de Isabel se arregalaram. Alexandre, esta propriedade deve valer milhões, mesmo em seu estado atual. O que a torna o ponto de partida perfeito para nosso projeto Renovação de Raízes. Ele estava pensando sobre o nome desde a conversa no apartamento de Isabel 3 dias atrás. Um lugar onde as pessoas possam encontrar não apenas abrigo, mas oportunidades para uma transformação genuína. Sara circulou lentamente pelo vasto espaço do térreo, sua expressão pensativa. Poderíamos criar alojamentos estilo dormitório nos andares superiores, ela ponderou. Instalações de treinamento profissional aqui embaixo, talvez uma cozinha comunitária, serviços de aconselhamento, instalações de saúde, Alexandre acrescentou, observando Isabel cuidadosamente. Com equipe médica em tempo integral. Ela encontrou seu olhar, entendendo a oferta não dita. Isso não é apenas sobre mim, Alexandre. Não, ele concordou. Mas ter atendimento médico adequado disponível para a comunidade beneficiaria a todos. E ter você envolvida na administração desses serviços, com sua experiência em serviço social. Ele deixou a sugestão no ar. Sara havia parado de andar e agora estava olhando para um raio de luz do sol que entrava por uma janela quebrada. As partículas de poeira dançando no feixe pareciam cativá-la. Quando eu estava vivendo nas ruas, ela disse baixinho, a parte mais difícil não era o frio ou a fome. Era a sensação de que ninguém mais te via como pessoa. Você se tornava invisível ou pior, um problema a ser resolvido. Isabel moveu-se para ficar ao lado de sua filha, suas sombras se fundindo no chão coberto de detritos. É por isso que o centro comunitário era tão importante, ela acrescentou. Não era apenas sobre serviços, era sobre dignidade, sobre ser visto e valorizado. Então é isso que criaremos aqui, Alexandre declarou, sua voz ecoando no espaço vazio. Não apenas um abrigo ou um centro de serviços, mas um lugar de genuína renovação, onde as pessoas possam redescobrir seu valor e reconstruir suas vidas. Sara virou-se para encará-lo, sua expressão uma mistura complexa de esperança e dúvida persistente. Belas palavras, ela disse, ecoando seu ceticismo anterior. Mas palavras precisam de ação por trás delas. Como garantimos que isso não se torne apenas mais uma promessa fracassada? Trabalhando juntos, Alexandre respondeu. A experiência de sua mãe em serviços sociais, sua compreensão em primeira mão das necessidades da comunidade, minha experiência em negócios e recursos, cada um de nós traz algo essencial para este projeto. E quando a imprensa descobrir essa história? Isabel perguntou. Quando descobrirem que o grande Alexandre Ribeiro tem uma filha que estava vivendo nas ruas? Quando começarem a investigar o passado? Alexandre estava antecipando essa pergunta. O escrutínio da mídia seria intenso, potencialmente prejudicial, tanto para sua reputação nos negócios quanto para o projeto nascente. Mas enquanto olhava para Sara,
Sua filha, que enfrentara as duras realidades da vida nas ruas enquanto ele vivia no luxo, ele sabia que havia apenas uma resposta certa. Deixe-os investigar, Alexandre disse firmemente, sua voz ressoando pelo edifício vazio. Talvez seja a hora de a verdade vir à tona, toda ela. Ele caminhou até a janela quebrada, olhando para o bairro que uma vez vira apenas como uma oportunidade de desenvolvimento. Passei anos construindo a imagem pública perfeita, mas o que isso realmente alcançou? Sara o observava cuidadosamente, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Você arriscaria tudo, sua reputação, suas relações comerciais, pela chance de fazer algo genuinamente significativo, para reparar erros do passado? Ele se virou para encará-las. Sim, sem hesitação. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Alexandre se jogou no projeto com a mesma intensidade que uma vez reservara para seus empreendimentos lucrativos. Arquitetos foram consultados, engenheiros estruturais realizaram avaliações minuciosas e os planos iniciais de renovação começaram a tomar forma. Sara, apesar de sua cautela contínua, provou ser um ativo inestimável para o projeto. Suas experiências nas ruas lhe deram insights únicos sobre o que os potenciais residentes realmente precisariam. Ela insistiu em detalhes práticos que outros poderiam ter negligenciado. Espaços de armazenamento seguros, áreas de reunião, privadas para reunificações familiares. Espaços de oficina onde os residentes pudessem desenvolver novas habilidades. As instalações de lavanderia precisam estar acessíveis 24 horas por dia, ela explicou durante uma sessão de planejamento, apontando para as plantas espalhadas sobre uma mesa improvisada. Quando eu estava nas ruas, encontrar tempo para lavar roupas era quase impossível. Você tinha que perder seu lugar na fila do refeitório ou perder uma consulta com seu assistente social. Isabel, enquanto continuava seu trabalho no centro comunitário existente, fornecia orientação crucial sobre a integração de serviços sociais. Seus anos de experiência os ajudavam a navegar pela complexa teia de regulamentos e requisitos para estabelecer uma nova instalação. No entanto, o impacto de sua doença tornava-se cada vez mais aparente de maneiras sutis. O tremor ocasional em suas mãos, a maneira cuidadosa como ela se poupava ao longo do dia. Uma noite, enquanto encerravam outra sessão de planejamento, Alexandre se viu sozinho com Isabel, na futura ala médica do edifício. Você deveria estar descansando, ele disse suavemente, notando a fadiga em suas feições. Há muito a fazer, ela respondeu, mas permitiu-se apoiar na parede. Além disso, ver isso se concretizar ajuda. Saber que Sara terá algo significativo para canalizar sua energia depois. Não, Alexandre interrompeu, sua voz áspera com emoção. Estamos conseguindo o melhor tratamento disponível para você. Os especialistas que consultei, Isabel levantou a mão para detê-lo. Alexandre, nós dois sabemos que algumas coisas não podem ser consertadas com dinheiro ou força de vontade. Mas este projeto, isso pode ser nosso legado para ela, algo que combina seus recursos com os valores que tentei incutir nela. Antes que ele pudesse responder, a voz de Sara ecoou do corredor. Mãe, pai, vocês precisam ver isso. A palavra pai ainda soava estranha vinda dela, usada com parcimônia e tentativamente, mas cada vez enviava um choque através do coração de Alexandre. Eles a encontraram na área do escritório principal, seu laptop aberto em um site de notícias local. A manchete fez Alexandre prender a respiração. Herdeira da Ribeiro Empreendimentos revelada. Filha sem teto provoca escândalo corporativo. O artigo era tudo o que eles temiam. Sensacionalista investigativo, cheio de citações de fontes anônimas, especulando sobre o impacto nos preços das ações da Ribeiro Empreendimentos e nos próximos projetos. Mas foi a seção de comentários que chamou a atenção deles. Em meio às críticas e especulações esperadas, havia mensagens de apoio, particularmente de membros da comunidade que conheciam Sara ou haviam se beneficiado do trabalho de Isabel. Isso muda tudo, Sara disse baixinho, rolando pelas respostas. Não podemos mais nos esconder. A história está aí fora.
Alexandre colocou uma mão no ombro dela, sentindo-a tensionar ligeiramente antes de relaxar. Então nós controlamos a narrativa, ele disse firmemente. Transformamos isso em algo positivo. Mostramos às pessoas o que estamos tentando criar aqui. Isabel moveu-se para o outro lado de Sara, os três refletidos na tela escurecida do laptop. A verdade sempre viria à tona, ela disse. Talvez agora possa servir a um propósito maior. Sara endireitou-se na cadeira, sua expressão determinada. Faremos uma coletiva de imprensa, ela declarou. Não para nos defender ou explicar, mas para anunciar o projeto Renovação de Raízes. Mostrar a eles que não somos apenas um escândalo, somos o início de uma mudança real. A sala de conferências da Ribeiro Empreendimentos fervilhava de energia nervosa, enquanto repórteres ocupavam todos os assentos disponíveis. Flashes de câmeras criavam um efeito estroboscópico, iluminando a tensão nos rostos das três pessoas, sentadas à mesa principal. Alexandre sentou-se no centro, ladeado por Sara e Isabel, todos os três vestidos com trajes executivos que de alguma forma enfatizavam, em vez de mascarar, suas diferenças. Sara puxava inconscientemente a manga de seu novo blazer, um compromisso entre seu estilo casual habitual e a imagem corporativa esperada em tais eventos. O anel de esmeralda em seu dedo capturava a luz das câmeras, tornando-se um ponto focal involuntário para fotógrafos em busca de fotos simbólicas. Você está pronta para isso? Alexandre perguntou baixinho, notando seu desconforto. A semana passada havia sido um curso intensivo em relações com a mídia para Sara, mas nada poderia prepará-la completamente para a realidade de enfrentar dezenas de repórteres ansiosos para sensacionalizar sua história. Passei anos sendo invisível, ela respondeu, sua voz firme apesar do nervosismo. Ser visível demais não é exatamente uma melhoria, mas pelo menos agora posso usar isso para algo que vale a pena. Isabel estendeu a mão por cima de Alexandre para apertar a mão de sua filha. O gesto foi capturado por várias câmeras, tornando-se imediatamente o tipo de momento de interesse humano pelo qual sua equipe de relações públicas teria pago. Mas não havia nada encenado na maneira como os ombros de Sara relaxaram ao toque de sua mãe, ou no sorriso orgulhoso que brevemente cruzou o rosto de Alexandre. A coletiva de imprensa começou com uma declaração formal de Alexandre, delineando o projeto Renovação de Raízes em linhas gerais. Ele falou com a confiança polida de alguém acostumado a falar em público, mas havia um novo subtom de emoção, genuína em sua voz. A Ribeiro Empreendimentos sempre se orgulhou de construir o futuro, ele começou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Mas às vezes, construir o futuro requer que confrontemos e aprendamos com o nosso passado. O projeto Renovação de Raízes representa não apenas uma nova direção para nossa empresa, mas uma nova compreensão do que significa verdadeiro desenvolvimento. As perguntas dos repórteres vieram rapidamente, variando de indagações investigativas sobre o financiamento do projeto a perguntas invasivas sobre suas vidas pessoais. Sara lidou com sua parte com surpreendente graça, recorrendo às suas experiências para articular as reais necessidades da comunidade sem teto. Isso não é sobre caridade, ela afirmou firmemente quando um repórter sugeriu que o projeto era apenas um golpe de relações públicas. É sobre criar oportunidades genuínas de transformação. Eu vivi dos dois lados dessa divisão. Sei o que funciona e o que não funciona. Mais importante, sei como é ser tratado como um problema em vez de uma pessoa. A contribuição de Isabel focou nos aspectos práticos da integração de serviços sociais, mas ela não conseguia esconder completamente o tremor ocasional em suas mãos enquanto falava. Um repórter de olhar aguçado notou: Senhora Martinez, há rumores sobre sua condição de saúde. Como isso influencia o momento deste projeto? A sala ficou em silêncio. Alexandre sentiu as duas mulheres tensionarem ao seu lado, mas antes que pudesse intervir, Isabel inclinou-se para a frente para abordar a questão diretamente. Minha saúde é de fato um fator, ela admitiu, sua voz clara e digna, mas não da maneira que você pode pensar. Este projeto
não é sobre criar um legado ou aliviar a consciência de ninguém. É sobre combinar nossas diferentes perspectivas e experiências para criar algo verdadeiramente significativo. Esteja eu aqui para vê-lo concluído ou não, a necessidade desse tipo de abordagem abrangente para a situação de rua permanecerá. Sua franqueza provocou uma mudança visível na atmosfera da sala. As perguntas que se seguiram tornaram-se mais substanciais, focando nos detalhes práticos do projeto e no impacto potencial, em vez do drama familiar. À medida que a coletiva de imprensa chegava ao fim, uma jovem repórter levantou a mão. Senhorita Ribeiro, ela começou dirigindo-se a Sara pelo sobrenome de seu pai pela primeira vez. O leve sobressalto de Sara ao ouvir o nome foi visível apenas para aqueles que a conheciam bem. Você está em uma posição única para fazer a ponte entre dois mundos muito diferentes. Como planeja usar essa perspectiva em seu papel na renovação de raízes? Sara olhou para seus pais antes de responder. Naquele breve momento, algo sutil, mas significativo passou entre os três. Uma compreensão compartilhada, um reconhecimento silencioso de quão longe haviam chegado e quão longe ainda tinham que ir. Aprendi que cada história tem múltiplos lados, Sara respondeu pensativamente. Crescendo vi uma perspectiva, vivendo nas ruas me mostrou outra, e agora... Ela gesticulou para incluir tanto Alexandre quanto Isabel. Agora estou aprendendo que os maiores desafios, muitas vezes, exigem que abracemos verdades aparentemente contraditórias. A renovação de raízes não se trata de apagar diferenças ou fingir que o passado não aconteceu. Trata-se de encontrar maneiras de fazer algo novo crescer a partir de raízes complicadas. As repercussões da coletiva de imprensa ondularam por suas vidas como ondas de uma pedra lançada em águas tranquilas. Enquanto a resposta do público foi em grande parte positiva, os ajustes pessoais se mostraram mais desafiadores do que qualquer um deles havia antecipado. Alexandre se viu navegando por um território desconhecido ao tentar equilibrar seu papel como líder empresarial com sua identidade recém-pública como pai de Sara. Membros do conselho questionavam seu julgamento, parceiros de negócios de longa data expressavam preocupações sobre a nova direção da empresa, e concorrentes aproveitavam a oportunidade para desafiar a posição de mercado da Ribeiro Empreendimentos. Uma reunião do conselho particularmente tensa o deixou questionando tudo. As ações caíram 15% desde o anúncio, seu diretor financeiro relatou sombriamente. Os investidores estão nervosos com essa mudança de prioridades. Estão chamando isso de crise de liderança. Então, eles fundamentalmente não entendem o que significa liderança, Alexandre respondeu, sua voz firme apesar de seu tumulto interior. Não estamos abandonando nosso modelo de negócios, estamos evoluindo-o. O projeto Renovação de Raízes não é apenas sobre responsabilidade social. É sobre criar um modelo sustentável de desenvolvimento comunitário que beneficia a todos. Enquanto isso, Sara lutava com suas próprias transições. A comunidade sem teto da qual ela fizera parte agora a via de forma diferente, alguns com esperança e outros com desconfiança. Seu anonimato anterior havia sido substituído por reconhecimento constante, tornando impossível fazer o trabalho de alcance nas ruas que ela havia achado tão significativo. Uma noite, ela se encontrou de volta ao seu antigo local de dormir, atrás da biblioteca pública, agora ocupado por uma jovem que a lembrava dolorosamente de si mesma apenas alguns meses atrás. Dizem que você é filha do Ribeiro, a mulher disse agarrando sua mochila gasta protetoramente. É verdade? Sara tocou o anel de sua mãe, um hábito que se tornara mais pronunciado desde que a atenção da mídia começara. Sim, ela admitiu. Mas isso não é tudo o que eu sou. Deve ser bom, a mulher disse amargamente, ser resgatada assim, como uma espécie de conto de fadas. Não é um resgate, Sara respondeu, sentando-se no concreto frio ao lado dela. É mais complicado que isso. E eu não esqueci como é aqui. É por isso que estou trabalhando tão duro na renovação de raízes, porque sei que precisamos de mais do que apenas soluções temporárias. Isabel observava essas lutas de uma posição cada vez mais precária.
Sua saúde continuava a declinar, embora ela lutasse para manter sua agenda habitual. A ala médica da renovação de raízes tornou-se tanto um projeto profissional quanto uma necessidade pessoal, à medida que ela ajudava a projetar serviços que logo precisaria ela mesma. Durante uma sessão de planejamento, ela teve que se desculpar abruptamente, suas mãos tremendo demais para segurar seus papéis. Alexandre a encontrou no futuro consultório médico, tentando se recompor. "Você não precisa se esforçar tanto", ele disse suavemente, ajudando-a a se sentar em uma cadeira. "O projeto continuará avançando, esteja você em todas as reuniões ou não." "Preciso estar aqui", ela insistiu. "Não apenas pelo projeto, mas por Sarah. Ela está se esforçando, tanto para fazer a ponte entre esses mundos diferentes, e eu a vejo lutando. Ela precisa de nós dois agora, Alexandre. Então encontraremos uma maneira de fazer isso funcionar", ele prometeu. "O que for preciso." O trabalho de renovação no edifício Bradford avançava constantemente, mas não sem suas próprias complicações. Cada dia trazia novos desafios. Questões estruturais que exigiam soluções caras, regulamentos de zoneamento que precisavam ser navegados, preocupações da comunidade que exigiam atenção. Sarah se jogou nesses problemas práticos, descobrindo que o trabalho físico a ajudava a se aterrar quando o peso emocional se tornava muito pesado. Alexandre frequentemente a encontrava no local até tarde da noite, revisando planos com empreiteiros ou resolvendo problemas logísticos. Uma noite, ele a descobriu sentada sozinha no que se tornaria a área comum do edifício, rodeada por plantas e poeira de construção. "Lembra o que você disse na coletiva de imprensa?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "Sobre abraçar. Verdades contraditórias." Sarah assentiu, sem levantar os olhos dos planos. "Acho que finalmente estou entendendo o que isso significa", ele continuou. "Este projeto está forçando todos nós a confrontar partes de nós mesmos que preferiríamos ignorar. O empresário em mim continua calculando riscos e perdas, enquanto o pai em mim só quer consertar as coisas." "E qual está ganhando?" Sarah perguntou, finalmente encontrando seu olhar. Alexandre gesticulou para o espaço ao redor deles. As paredes inacabadas, as vigas expostas, o potencial tomando forma em meio ao caos. "Acho que não se trata mais de ganhar. Talvez seja sobre encontrar uma maneira para ambas as partes coexistirem, mesmo quando parecem puxar em direções opostas." O clima outonal tornou-se rigoroso à medida que novembro se aproximava, trazendo consigo um senso de urgência para completar a primeira fase do projeto Renovação de Raízes. A renovação do edifício Bradford havia progredido significativamente, mas cada passo adiante parecia trazer novos desafios. A manchete do jornal local daquela manhã não ajudava. "Projeto de redenção de Ribeiro. Causa nobre ou erro custoso." Sarah estava de pé no que em breve seria a área de recepção do edifício, observando um grupo de trabalhadores instalarem as grandes janelas frontais. Cada painel de vidro custava mais do que ela costumava ganhar em um mês de trabalhos ocasionais, um fato que ainda a deixava desconfortável, apesar de seu crescente envolvimento nas decisões financeiras do projeto. "A instalação do sistema de segurança está atrasada", ela disse a Alexandre quando ele se juntou a ela, seu casaco de grife empoeirado com detritos da construção. "E os empreiteiros de aquecimento encontraram mais problemas com as antigas tubulações. Estamos olhando para mais uma semana de atraso, no mínimo." Alexandre assentiu sua expressão pensativa. "Ajustaremos o cronograma. O importante é fazer isso direito." Ele fez uma pausa estudando o perfil de sua filha. "Você está aqui desde o amanhecer, não é?" "Não consegui dormir", ela admitiu. "Mãe teve uma noite difícil. O novo medicamento não está funcionando tão bem quanto os médicos esperavam." A menção à saúde em declínio de Isabel lançou uma sombra sobre os rostos de ambos. Ela havia sido internada no hospital 2 vezes no último mês, cada estadia mais longa que a anterior. Os médicos falavam em termos cada vez mais cuidadosos sobre opções de tratamento e considerações sobre qualidade de vida. "Ela ainda insiste em estar envolvida em cada decisão", Sarah continuou.
sua voz tensa de emoção. Ontem ela estava revisando seleções de móveis para os quartos do dormitório, de sua cama de hospital. As enfermeiras praticamente tiveram que forçá-la a descansar. Isso soa como Isabel, Alexandre disse suavemente. Ela nunca conseguiu se afastar de algo em que acreditava, mesmo na faculdade. Ele se virou para encarar Sara completamente. Você sabe, você não precisa carregar tudo isso sozinha. O projeto, a saúde de sua mãe, a atenção da mídia... Eu não estou sozinha, Sara interrompeu, surpreendendo a ambos com a certeza em sua voz. Esse é o ponto, não é? De tudo. Isso? Ela gesticulou para o espaço ao redor deles, onde dezenas de trabalhadores estavam dando vida à visão compartilhada. Há alguns meses eu estava dormindo em edifícios abandonados. Agora estou ajudando a transformar um em algo que pode mudar vidas. Sua conversa foi interrompida pelo telefone de Alexandre, vibrando com uma mensagem urgente. Sua expressão escureceu ao lê-la. A reunião do Conselho Municipal foi antecipada. Alguém entrou com uma queixa sobre nossas licenças de zoneamento. Deixe-me adivinhar, Sara disse amargamente. Incorporadoras concorrentes? Entre outros. Há um grupo de proprietários de negócios locais alegando que o projeto vai mudar o caráter do bairro. A ironia em sua voz era afiada. Eles estão preocupados que os valores das propriedades caiam se começarmos a fornecer serviços para a população sem teto. A risada de Sara não tinha humor. Como se já não houvesse pessoas dormindo em suas portas todas as noites. Pelo menos estamos tentando oferecer soluções. Antes que Alexandre pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Desta vez a chamada era do hospital. A condição de Isabel havia piorado durante a noite, e os médicos queriam realizar mais testes. A notícia atingiu os dois duramente, mas de maneiras diferentes. Alexandre imediatamente começou a fazer ligações para consultores especialistas, enquanto Sara ficou quieta e focada, mergulhando no trabalho do projeto com intensidade renovada. No final da tarde, o tempo havia passado de meramente frio para ativamente hostil, com chuva congelante açoitando as janelas recém-instaladas. Sara estava na futura ala médica, onde equipamentos estavam sendo entregues e instalados sob a supervisão de consultores de saúde. Cada peça de maquinário a lembrava de equipamentos similares que ela vira no quarto de hospital de sua mãe. Senhorita Ribeiro? Um dos gerentes do projeto se aproximou com um tablet cheio de decisões que requeriam sua aprovação. O nome ainda soava estranho. Ela havia sido Sara Martinez por toda a sua vida, mas ela aprendera a responder a ele, entendendo seu valor estratégico para o projeto. Enquanto ela revisava os documentos, uma comoção perto da entrada do edifício chamou sua atenção. Um grupo de pessoas havia se reunido apesar do tempo, segurando cartazes protestando contra o projeto. Entre eles, Sara reconheceu rostos de seu tempo nas ruas, pessoas que se sentiam traídas por sua nova posição, que haviam como tendo abandonado sua comunidade por uma vida de privilégio. Devemos chamar a segurança? O gerente do projeto perguntou nervosamente, mas Sara já estava se movendo em direção à entrada. Não, ela disse firmemente. Essas são exatamente as pessoas que estamos tentando ajudar. Se eles têm preocupações, precisamos ouvir. Alexandre, retornando do hospital onde estivera coordenando com a equipe médica de Isabel, encontrou Sara sentada com os manifestantes na futura sala comunitária do edifício. Ela os trouxera para dentro, longe do frio, providenciara café da cozinha temporária e estava ouvindo atentamente seus medos e frustrações. Não precisamos de outra instituição nos dizendo do que precisamos, um homem estava dizendo. Sua jaqueta gasta pingando no piso recém-instalado. Todos nós já passamos pelo sistema, não funciona. Você está certo, Sara respondeu, sua voz carregando o peso da experiência pessoal. É por isso que estamos tentando criar algo diferente. Mas precisamos da sua contribuição para acertar. A reunião comunitária improvisada no edifício Bradford se estendeu até a noite. Alexandre observava da porta, enquanto Sara facilitava a discussão. Sua habilidade natural de fazer a ponte entre mundos diferentes, tornando-se cada vez mais evidente.
Ela mantivera sua franqueza endurecida pelas ruas enquanto desenvolvia uma autoridade tranquila que o lembrava surpreendentemente de Isabel. Não estamos apenas criando um abrigo, ela explicou ao grupo, espalhando os planos do projeto sobre uma mesa improvisada. Isso é sobre construir uma comunidade. Cada pessoa que passar por essas portas terá voz em como as coisas funcionam. Os manifestantes, inicialmente hostis, começaram a se envolver com os planos. Suas sugestões eram práticas, nascidas da experiência difícil. Espaços de armazenamento seguros que pudessem acomodar carrinhos de compras, áreas que aceitassem animais de estimação, salas de reunião privadas para reunificações familiares. Sara anotava tudo, ocasionalmente trocando olhares com Alexandre que claramente diziam: "Viu? É por isso que precisamos da contribuição deles." Mais tarde naquela noite, enquanto visitavam Isabel no hospital, Sara compartilhou os eventos do dia com sua mãe. Apesar de seu cansaço, Isabel ouviu atentamente, oferecendo insights de seus anos de experiência em serviço social. O quarto do hospital se tornara uma sede não oficial do projeto, com planos e documentos dividindo espaço com equipamentos médicos. "Você está fazendo exatamente o que precisa ser feito", Isabel disse, sua voz fraca, mas orgulhosa. Construir. Confiança leva tempo e engajamento genuíno. Não pode ser apressado ou forçado. O conselho de administração pode discordar, Alexandre disse, pensando nos custos crescentes e atrasos. Eles estão pressionando por resultados mais rápidos, abordagens mais tradicionais. Abordagens tradicionais são o que falhou com essas pessoas em primeiro lugar. Sara rebateu, sua paixão evidente. Precisamos estar dispostos a tentar algo diferente. O monitor de Isabel apitou, chamando a atenção deles. Uma enfermeira entrou para ajustar sua medicação, e tanto Alexandre quanto Sara notaram como seu foco coletivo imediatamente mudou do projeto para o rosto pálido e a respiração laboriosa de Isabel. "Vocês dois deveriam ir para casa", Isabel insistiu assim que a enfermeira saiu. "O projeto precisa de vocês com a cabeça limpa amanhã." "O projeto precisa da sua experiência", Sara respondeu, sua voz falhando ligeiramente. "Sua visão." "Minha visão está bem aqui nesta sala", Isabel disse suavemente, olhando entre eles. "Vocês dois, trabalhando juntos, encontrando uma maneira de combinar suas diferentes forças. Isso é mais do que eu jamais imaginei possível." A manhã seguinte trouxe novos desafios. A revisão de zoneamento do Conselho Municipal revelou complicações adicionais, exigindo modificações caras em seus planos. Alexandre passou horas em reuniões com advogados e funcionários da cidade, lutando para manter o projeto nos trilhos. Enquanto isso, Sara liderava uma equipe de voluntários na montagem da primeira seção concluída do edifício, um centro diurno temporário onde as pessoas podiam escapar do tempo cada vez mais frio. O espaço não era luxuoso, apenas uma grande sala com cadeiras confortáveis, amenidades básicas e uma pequena cozinha, mas representava sua primeira conquista tangível. "Não é muito", ela se desculpou com Alexandre quando ele finalmente escapou de suas reuniões para verificar o progresso. "Mas é algo real, algo imediato enquanto trabalhamos na imagem maior." Alexandre observou enquanto voluntários serviam café quente para pessoas que estavam esperando lá fora no frio. Entre eles estavam vários dos manifestantes de ontem, agora ajudando a organizar o espaço e explicar os serviços aos recém-chegados. "É exatamente o que precisamos agora", ele disse, finalmente entendendo. "É assim que provamos nosso compromisso, não com grandes anúncios ou planos elaborados, mas com ação simples e imediata." Seu momento de satisfação foi interrompido por uma ligação urgente do hospital. A condição de Isabel havia se deteriorado significativamente. Quando chegaram, ela estava cercada por equipe médica, máquinas apitando urgentemente. Horas passaram em um borrão de consultas médicas e decisões difíceis. Sara se recusava a deixar o lado de sua mãe, enquanto Alexandre trabalhava em seu telefone, chamando favores de todos os especialistas médicos que conhecia. Mas nem mesmo seus consideráveis recursos podiam mudar a realidade fundamental de sua situação.
Tarde da noite, em um momento tranquilo entre intervenções médicas, Isabel chamou os dois para mais perto de sua cama. Sua voz era apenas um sussurro, mas suas palavras carregavam o peso da sabedoria de uma vida inteira. Prometam-me, ela disse, olhando entre eles. Prometam-me que não deixarão este projeto se tornar apenas mais uma instituição. Ele precisa ser o que imaginamos, um lugar de transformação real, comunidade real. Nós prometemos, Sara disse imediatamente, sua voz carregada de emoção. Alexandre assentiu, incapaz de falar. E prometam-me, Isabel continuou seu aperto nas mãos dele surpreendentemente forte, que continuarão construindo esta ponte entre seus mundos. Não apenas para o projeto, mas para vocês mesmos. Algumas coisas... Ela fez uma pausa, recuperando o fôlego. Algumas coisas valem mais do que orgulho ou lucro ou mágoas passadas. As semanas que se seguiram remodelaram suas vidas de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. A condição de Isabel se estabilizou temporariamente, mas os médicos foram claros sobre o prognóstico. Ela se recusou a ser transferida para um hospital mais prestigioso, insistindo em ficar perto do edifício Bradford, onde poderia permanecer envolvida no desenvolvimento do projeto. Sara dividia seu tempo entre o hospital e o canteiro de obras, tirando força tanto do espírito inabalável de sua mãe quanto do progresso tangível de seu trabalho. O centro diurno havia se mostrado notavelmente bem-sucedido, servindo como um campo de testes para sua visão maior, enquanto proporcionava ajuda imediata para aqueles que precisavam. Uma manhã, enquanto Sara revisava atualizações de construção no quarto de hospital de sua mãe, Isabel a observava com um sorriso conhecedor. Você me lembra tanto de mim mesma na sua idade, ela disse suavemente, tão determinada a mudar o mundo. Com consideravelmente mais recursos à minha disposição, Sara respondeu, olhando para os últimos relatórios orçamentários que Alexandre havia deixado para sua revisão. Os números ainda faziam sua cabeça girar às vezes. Milhões de reais alocados para tudo, desde equipamentos médicos até programas de treinamento profissional. Recursos não são tudo, Isabel lembrou-a. O que importa é entender como usá-los sabiamente. Ela deu uma batidinha na cama ao seu lado, e Sara sentou-se, cuidadosa para não perturbar os vários tubos e monitores. Me conte sobre a reunião comunitária de ontem. O rosto de Sara se iluminou enquanto ela descrevia como ex-manifestantes que haviam se tornado participantes ativos no planejamento dos serviços do projeto. Eles estão nos ajudando a identificar lacunas que nem tínhamos considerado, ela explicou, como a importância de ter armários de armazenamento acessíveis 24 horas por dia, ou criar um sistema para receber correspondência que não exija comprovante de endereço permanente. Isabel assentiu aprovadoramente. É exatamente disso que o projeto precisa. A combinação de experiência vivida e expertise profissional, o conhecimento de negócios do seu pai, sua compreensão do nível das ruas, meu histórico em serviço social. A estranha mistura de perspectivas da nossa família, Sara completou com uma pequena risada. A palavra família não soava mais estranha em sua língua, embora tivesse levado meses para chegar a esse ponto. Falando em Alexandre, ele escolheu esse momento para chegar, carregando flores frescas para o quarto de Isabel e uma pasta grossa de documentos. Sua aparência havia mudado sutilmente nos últimos meses. Seus ternos geralmente impecáveis, mostrando sinais de visitas ao canteiro de obras, seu rígido comportamento corporativo suavizado por interações regulares com a comunidade que eles serviam. O conselho finalmente aprovou nosso orçamento expandido, ele anunciou, colocando as flores em um vaso perto da janela. Embora não sem resistência significativa, vários membros sugeriram que estamos nos desviando demais do nosso modelo de negócios principal. Estamos? Sara perguntou, observando-o cuidadosamente. Ela aprendera a ler suas expressões melhor ultimamente, a ver os momentos em que o empresário lutava com o pai e defensor social que ele estava se tornando. Alexandre ajeitou sua gravata, um gesto que se tornara quase reflexivo quando ele estava processando pensamentos difíceis.
Tenho pensado sobre o que queremos dizer com o negócio principal. Por anos, acreditei que era maximizar lucros, construir propriedades maiores e mais caras. Mas agora, ele gesticulou para a janela do quarto do hospital, que oferecia uma vista da transformação em andamento do edifício Bradford. Agora estou me perguntando se não definimos o sucesso de forma muito estreita. Os equipamentos de monitoramento de Isabel emitiam bips suaves ao fundo enquanto ela os ouvia discutir. O futuro do projeto. Apesar de seu estado enfraquecido, sua mente permanecia afiada, oferecendo insights que ajudavam a preencher as ocasionais lacunas entre a perspectiva de base de Sarah e o histórico corporativo de Alexandre. A verdadeira medida de sucesso. Ela interveio durante uma discussão particularmente acalorada sobre alocação de recursos. Não está nos números ou mesmo no número de pessoas atendidas. Está na qualidade da transformação que possibilitamos, tanto para indivíduos quanto para a comunidade como um todo. Suas palavras carregavam um peso extra agora, à medida que todos sentiam a natureza preciosa do tempo que lhes restava, juntos. O projeto havia se tornado mais do que apenas um edifício ou um programa. Estava evoluindo para um testemunho vivo de sua jornada coletiva. Naquela noite, enquanto o sol poente pintava o quarto do hospital em tons quentes, Isabel pediu para ver as últimas renderizações arquitetônicas do edifício concluído. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela traçava as linhas da futura ala médica que levaria seu nome. É lindo. Ela sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas lembrem-se, a verdadeira beleza virá das vidas transformadas dentro dessas paredes. Sarah e Alexandre trocaram olhares, ambos reconhecendo o significado mais profundo em suas palavras. O edifício Bradford era mais do que apenas um projeto de renovação. Estava se tornando um símbolo de sua própria transformação, de pontes construídas entre mundos que pareciam impossivelmente distantes. Nós garantiremos isso. Sarah prometeu, sua voz firme com convicção. Cada pessoa que passar por aquelas portas encontrará o que eu encontrei. Uma chance de reconstruir, de reconectar, de redescobrir seu valor. Alexandre colocou sua mão sobre as delas, completando seu círculo. Juntos, ele acrescentou, a palavra carregando o peso de meses de aprendizado, crescimento e cura como uma família. A transformação do edifício Bradford acelerou à medida que o inverno se aproximava, impulsionada pela necessidade urgente de fornecer abrigo contra o clima cada vez mais rigoroso. O que antes era um símbolo de decadência urbana agora era um farol de esperança. Sua fachada renovada, erguendo-se orgulhosamente contra o céu cinzento de dezembro. Sarah estava na cozinha comunitária recém-concluída, observando voluntários prepararem refeições para o crescente número de visitantes do centro diurno. O espaço zumbia de atividade, enchendo o ar com o aroma reconfortante de café fresco e comida caseira. Entre os voluntários, ela reconheceu vários rostos de seu próprio tempo nas ruas. Pessoas que inicialmente haviam protestado contra o projeto, mas que agora formavam seu coração e alma. Já estamos na capacidade máxima na maioria dos dias, relatou Maria, uma ex-cética que se tornara uma de suas voluntárias mais dedicadas. A notícia do que estamos fazendo aqui está se espalhando. As pessoas dizem que é diferente de outros abrigos, mais respeitoso, mais focado em mudança real. É exatamente o que queríamos, Sarah respondeu, lembrando-se de inúmeras discussões com Isabel sobre a importância da dignidade nos serviços sociais. A influência de sua mãe era evidente em todos os aspectos do projeto, desde a atmosfera acolhedora até os serviços de apoio abrangentes que ofereciam. Alexandre chegou bem na hora em que estavam servindo o almoço, seu terno ligeiramente amarrotado, após uma manhã de reuniões com potenciais doadores. A visão dele arregaçando as mangas para ajudar a servir refeições não surpreendia mais ninguém. Havia se tornado uma parte tão rotineira de suas responsabilidades quanto seus compromissos corporativos. As inspeções da ala de saúde estão concluídas, ele anunciou baixinho para Sarah entre porções servidas. Podemos começar a instalar os equipamentos na próxima semana. O momento... Ele fez uma pausa, ambos sabendo o que ele queria dizer.
A condição de Isabel continuava a declinar, mas ela se mantinha com determinação característica, insistindo em ser mantida informada sobre cada desenvolvimento. Mais tarde naquela tarde, eles levaram fotos do progresso para o quarto de hospital dela. A equipe médica a havia movido para um quarto de canto com melhor iluminação e uma vista do edifício Bradford, uma pequena gentileza que significava o mundo para todos eles. "Me contem tudo", Isabel insistiu, sua voz fraca, mas seus olhos brilhando de interesse. "Como estão se desenvolvendo os programas de treinamento vocacional?" Sara compartilhou histórias sobre suas primeiras colocações de emprego bem-sucedidas, sobre ex-residentes retornando como voluntários, sobre as pequenas vitórias que somavam mudanças significativas. Alexandre contribuiu com atualizações sobre financiamento e parcerias comunitárias, sua expertise corporativa, agora totalmente alinhada com sua missão social. "E o anel de esmeralda?" Isabel perguntou de repente, seu olhar encontrando a joia que ainda adornava o dedo de Sara. "Você continuará usando?" Sara tocou o anel que havia iniciado toda a jornada deles, sua pedra verde capturando a luz do fim da tarde. "Claro", ela disse suavemente, "agora é mais do que apenas uma peça de joalheria. É nossa história. Uma história de segundas chances." Alexandre acrescentou, sua voz carregada de emoção. "De encontrar o que mais importa, mesmo que leve décadas para chegar lá." Isabel sorriu, alcançando as mãos de ambos. "Então garantam que essa história continue sendo contada, através do projeto, através do trabalho de vocês juntos, através de cada vida que vocês tocarem." À medida que a noite se aproximava, trazendo consigo o suave brilho do pôr do sol, eles se sentaram juntos em um silêncio confortável. O edifício Bradford era visível pela janela, suas janelas agora brilhando com vidro novo, suas paredes sólidas e fortes. Dentro daquelas paredes, dezenas de vidas já estavam começando a mudar, assim como suas próprias vidas haviam sido transformadas. "Vocês sabem o que me deixa mais orgulhosa?" Isabel disse repentinamente, sua voz carregando uma força surpreendente. "Não apenas o que vocês estão construindo, mas como estão construindo, juntos, aprendendo um com o outro, crescendo além do que qualquer um de nós achava possível." Sara inclinou-se para a frente, pressionando um beijo gentil na testa de sua mãe. "Tivemos uma boa professora. A melhor", Alexandre concordou, sua mão encontrando o ombro de Sara em um gesto que se tornara natural ao longo dos meses. Fora do quarto do hospital, a cidade continuava seu ritmo interminável, mas dentro, o tempo parecia desacelerar, permitindo que eles saboreassem esses momentos preciosos juntos. O edifício Bradford permanecia como uma testemunha silenciosa de sua jornada, suas luzes começando a piscar enquanto a escuridão caía. Cada janela representando uma história de esperança, de renovação, de laços familiares forjados nas circunstâncias mais inesperadas. "Prometam-me uma coisa", Isabel sussurrou enquanto a noite se instalava ao redor deles. "Prometam-me que nunca esquecerão que as maiores transformações muitas vezes vêm de nossas feridas mais profundas, que curar não é apenas consertar o que está quebrado, é criar algo novo e bonito a partir dos pedaços." Sara e Alexandre trocaram olhares, compreendendo as múltiplas camadas de significado em suas palavras. Sua própria jornada de cura, refletida na transformação do edifício Bradford, havia lhes ensinado essa verdade da maneira mais profunda possível. A manhã da inauguração oficial do edifício Bradford amanheceu nítida e clara, o tipo de dia de inverno que parecia projetado para novos começos. A fachada renovada brilhava na luz matinal, seus detalhes arquitetônicos restaurados destacando a perfeita mistura de preservação histórica e propósito moderno. Sara estava em pé, no que antes era seu local de dormir atrás da biblioteca pública, aproveitando um momento para se centrar antes que as cerimônias do dia começassem. O contraste entre seu passado e presente parecia particularmente acentuado nesta manhã, enfatizado pelo terno sob medida que ela usava e o anel de esmeralda que se tornara um símbolo de sua jornada. "Pensei que poderia encontrá-la aqui." A voz de Alexandre veio de trás dela.
Ele parecia impecável como sempre, mas o calor em seus olhos traía a emoção do dia. Sua mãe costumava dizer que, às vezes, precisamos revisitar nosso passado para apreciar plenamente nosso presente. Ela tinha um jeito de fazer tudo soar profundo. Sarah respondeu, sorrindo, apesar do nó em sua garganta. A presença de Isabel seria profundamente sentida na cerimônia de hoje, mas eles haviam se certificado de que seu espírito permeasse cada aspecto do projeto. Eles caminharam juntos em direção ao edifício Bradford, onde uma multidão já começava a se reunir. A mistura de pessoas refletia exatamente o que eles esperavam alcançar. Doadores corporativos em trajes executivos lado a lado com ex-moradores de rua que haviam se tornado parte da história de sucesso do projeto, todos unidos em seu apoio a algo maior que eles mesmos. Dentro, a transformação era ainda mais impressionante. Os espaços antes abandonados agora zumbiam com propósito e possibilidade. A ala médica, com seus equipamentos de última geração e atmosfera acolhedora, estava pronta para fornecer o tipo de cuidado abrangente que Isabel sempre defendeu. As instalações de treinamento profissional, espaços comunitários e áreas residenciais haviam sido todos projetados com a contribuição das próprias pessoas que serviriam. Senhorita Ribeiro, uma jovem voluntária se aproximou de Sarah, prancheta, em mãos. Está tudo pronto para a cerimônia. E há alguém aqui que acho que você deveria conhecer. Ela levou Sarah e Alexandre a um canto tranquilo, onde uma mulher estava nervosamente de pé, agarrando uma mochila gasta. A visão era estranhamente familiar. Poderia ter sido a própria Sarah apenas alguns meses atrás. Eu estava dormindo no parque, a mulher explicou hesitantemente. Alguém me falou sobre este lugar, sobre você, sobre como você entende como é. Sarah estendeu a mão, tocando suavemente o braço da mulher. Bem-vinda à renovação de raízes, ela disse suavemente. Vamos conversar sobre seus primeiros passos adiante. Alexandre observou sua filha guiar a recém-chegada em direção à área de admissão, maravilhando-se com a naturalidade com que ela equilibrava compaixão com assistência prática. Era exatamente a abordagem que Isabel sempre defendeu: tratar cada pessoa como um indivíduo com necessidades e potencial únicos. A cerimônia de abertura em si foi deliberadamente modesta, focando na missão do projeto, em vez de ostentação corporativa. Sarah e Alexandre compartilharam o pódio, suas diferentes perspectivas se entrelaçando para contar a história da criação da renovação de raízes. Este edifício, Sarah começou, sua voz ecoando claramente pela sala comunitária lotada, representa mais do que apenas um abrigo ou um centro de serviços. É um testemunho do poder das segundas chances, não apenas para as pessoas que serviremos aqui, mas para todos nós que fizemos parte de sua criação. Alexandre deu um passo à frente para se juntar a ela. Quando começamos esta jornada, pensamos que estávamos simplesmente renovando um edifício. O que não percebemos era que também estávamos reconstruindo algo muito mais precioso. Uma família, um legado, uma nova compreensão do que realmente importa na vida. Enquanto falavam, o anel de esmeralda capturou a luz, enviando reflexos verdes dançando pelas paredes. Sarah o tocou inconscientemente, tirando força de sua presença familiar. Minha mãe costumava dizer que a verdadeira transformação requer que sejamos corajosos o suficiente para abraçar a mudança, mesmo quando ela desafia tudo o que pensamos saber. A audiência ouvia atentamente enquanto eles detalhavam os serviços abrangentes que a renovação de raízes forneceria: atendimento médico, treinamento profissional, aconselhamento e, talvez o mais importante, um senso de comunidade e pertencimento. Mas foi a história pessoal entrelaçada em sua apresentação que manteve todos fascinados. Este projeto começou com um encontro casual e uma simples peça de joalheria. Sarah continuou, sua voz suavizando com emoção. Mas cresceu para algo que nenhum de nós poderia ter imaginado. Hoje, não estamos apenas abrindo um edifício, estamos abrindo nossos corações para novas possibilidades, nossas mentes para diferentes perspectivas.
e nossos braços para aqueles que precisam de apoio em suas próprias jornadas de transformação. Alexandre colocou uma mão de apoio em seu ombro, seu relacionamento antes desajeitado, agora confortável e natural. Isabel Martinez, cuja visão moldou cada aspecto deste projeto, nos ensinou que as fundações mais fortes são construídas não apenas com concreto e aço, mas com compreensão, compaixão e amor. À medida que a noite se instalava sobre o edifício Bradford, as cerimônias de abertura deram lugar a momentos mais tranquilos de reflexão. Os últimos visitantes haviam partido, deixando para trás uma atmosfera de realização e possibilidade. Sara percorria os corredores lentamente, absorvendo a visão de sua visão finalmente realizada. A ala médica, prístina e acolhedora, estava pronta para fornecer o tipo de cuidado que Isabel sempre sonhou em oferecer. Na cozinha comunitária, o aroma remanescente das celebrações do dia se misturava com a promessa de inúmeras refeições futuras que nutririam tanto corpos quanto almas. As áreas de dormitório, com seu cuidadoso equilíbrio entre privacidade e espaços comunitários, aguardavam para oferecer santuário àqueles que buscavam um novo começo. Alexandre a encontrou no lugar favorito de Isabel, um pequeno terraço, jardim que eles haviam criado no telhado do edifício. O espaço oferecia uma vista panorâmica da cidade, das torres brilhantes do centro aos bairros mais humildes, onde seu trabalho faria a maior diferença. Sua mãe teria adorado isso, ele disse, juntando-se a ela no parapeito. Ela sempre dizia que todo abrigo precisava de um lugar onde as pessoas pudessem olhar para as estrelas e sonhar com possibilidades. Sara sorriu, lembrando-se da insistência de Isabel em incluir este espaço em seus planos. Ela via o quadro geral, não é? Não apenas o que as pessoas precisavam para sobreviver, mas o que precisavam para realmente transformar suas vidas. Ela nos transformou também, Alexandre, respondeu suavemente. Fez-me ver que o sucesso não é apenas sobre margens de lucro e expansão corporativa. Fez você ver que suas experiências poderiam se tornar uma fonte de força em vez de vergonha. O anel de esmeralda brilhava no dedo de Sara enquanto ela gesticulava para a cidade espalhada diante deles. Eu costumava olhar para esses edifícios, seus edifícios, e ver símbolos de tudo que estava errado no mundo. Agora entendo que não se trata dos edifícios em si, mas de como escolhemos usá-los. E quem escolhemos nos tornar no processo, Alexandre acrescentou, sua voz carregada de emoção. Uma brisa suave carregava os sons da cidade até seu santuário no telhado. Tráfego, sirenes distantes, o pulso interminável da vida urbana. Em algum lugar lá fora, inúmeras histórias como a de Sara esperavam para se desenrolar. Inúmeras. Vidas esperando pela chance de recomeçar. Sabe o que torna isso diferente de outros abrigos? Sara perguntou, virando-se para encarar seu pai. Não são apenas as instalações ou os programas, é que todos envolvidos em sua criação experimentaram algum tipo de transformação. Não estamos apenas oferecendo serviços, estamos oferecendo prova de que a mudança é possível. Alexandre assentiu, entendendo a verdade em suas palavras. Sua própria jornada de incorporador implacável a defensor compassivo havia paralelo. A transformação do edifício Bradford de carcaça abandonada a farol de esperança. O Conselho de Administração aprovou oficialmente nossa proposta de replicar este modelo em outras cidades, ele disse. Eles viram o potencial de combinar impacto social com práticas de negócios sustentáveis. Sua mãe diria que, finalmente, estamos encontrando o equilíbrio certo. Sara tocou o anel de esmeralda, sua presença familiar um lembrete constante da cadeia de eventos que os trouxera a este momento. Acho que ela sabia, de alguma forma, mesmo quando me deu este anel, mesmo quando as coisas estavam no seu pior, ela sabia que um dia ele ajudaria a fazer a ponte entre nossos mundos. À medida que a noite caía sobre a cidade, as janelas do edifício Bradford brilhavam com luz acolhedora. Dentro, o primeiro grupo de residentes estava se instalando, iniciando suas próprias jornadas de transformação. A equipe, uma mistura única de profissionais e ex-moradores de rua, movimentava-se pelo edifício com propósito,
cada um contribuindo com sua própria perspectiva para o sucesso do projeto. E agora, o que vem pela frente? Alexandre perguntou, embora já soubesse a resposta. A expressão determinada de Sara era uma que ele aprendera a reconhecer e respeitar. Continuamos construindo, ela respondeu simplesmente. Não apenas edifícios, mas pontes. Entre pessoas, entre comunidades, entre passado e futuro. Esse é o verdadeiro legado que a mãe queria que continuássemos. Eles ficaram juntos em um silêncio confortável, pai e filha unidos em propósito, observando sua cidade se transformar do dia para a noite. O anel de esmeralda capturou os últimos raios do pôr do sol. Seu fogo verde, um lembrete do amor que havia desencadeado sua jornada e da esperança que iluminaria seu caminho adiante. Ao longe, uma nova estrela apareceu no céu que escurecia. Sara sorriu, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre olhar para cima e sonhar com possibilidades. O edifício Bradford permanecia como um testemunho dessas possibilidades. Um lugar onde passado e presente, privilégio e pobreza, ambição corporativa e consciência social poderiam finalmente trabalhar juntos em direção a um objetivo comum. Pronta para voltar lá para baixo? Alexandre perguntou suavemente. Amanhã é outro dia de mudar vidas. Sara assentiu, dando uma última olhada na cidade espalhada diante deles. Juntos, ela disse, a palavra carregando o peso de sua jornada compartilhada e a promessa de tudo que estava por vir.